Imagine a cena. Um lugar ermo, afastado, onde a paisagem é marcada por sepulturas abertas e pedras espalhadas. Um homem anda desnudo entre os túmulos, gritando sem parar, ferindo o próprio corpo com pedras afiadas. Ninguém consegue se aproximar. Nenhuma corrente é capaz de contê-lo. Quando tentam amarrá-lo, ele quebra os grilhões como se fossem frágeis galhos secos. Ele vive à margem, isolado, assombrado. Mas não é apenas um caso de loucura ou desespero humano. Este homem está tomado por algo muito mais sombrio. Ele está possuído por uma legião de demônios. Jesus chega à região de Gerasa, junto com seus discípulos, logo depois de acalmar uma violenta tempestade no mar da Galileia. Ele pisa na terra e imediatamente aquele homem corre até ele, não para atacá-lo, mas para se prostrar aos seus pés. Essa atitude, que para nós poderia parecer desúplica ou reverência, na verdade é um grito de terror vindo dos espíritos malignos que controlavam aquele corpo. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te suplico que não me atormentes. Essas palavras não são humanas, são as trevas reconhecendo a luz. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E a resposta ecoa como um trovão na alma de quem presencia a cena. Legião, porque muitos demônios haviam entrado naquele homem. O termo legião era usado para descrever uma unidade militar romana, composta por milhares de soldados. Estamos falando de uma força espiritual massiva, operando dentro de um único ser humano, destruindo sua dignidade, sua paz, sua vida. Os demônios imploram a Jesus que não os envie para o abismo. Esse abismo é descrito nas Escrituras como um lugar de prisão para seres demoníacos, um espaço de tormento aguardando o juízo final. É tão aterrador para eles que preferem habitar porcos a serem enviados para lá. E ali perto havia uma grande manada de porcos pastando na encosta da montanha. Jesus permite. E o que acontece em seguida é assustador. Assim que os demônios entram nos porcos, os animais se tornam descontrolados. Eles correm em pânico, como se possuídos pela mesma angústia que atormentava o homem, e se lançam precipício abaixo, afogando-se nas águas agitadas do mar. Mais de 2.000 porcos se perdem em questão de minutos. A cena é caótica, assustadora. Um barulho ensurdecedor de grunhidos, patas batendo no solo, água espirrando violentamente e, ao final, um silêncio pesado toma conta do lugar. Os pastores dos porcos, testemunhas de tudo isso, correm para a cidade, espalhando a notícia. Em pouco tempo, uma multidão se forma, vinda de todas as partes para ver o que tinha acontecido. E o que eles encontram é algo que jamais poderiam imaginar. O homem que antes aterrorizava toda a região, agora está sentado vestido são. Está em perfeito juízo, conversando tranquilamente com Jesus. Ele era a prova viva de um milagre, mas a reação da multidão é de medo. Um medo profundo, paralisante, não de alegria, não de esperança, mas de terror diante do poder que presenciaram. Eles não conseguem compreender. Eles temem mais o poder que libertou do que a escravidão que conheciam. Eles pedem a Jesus que vá embora. Pedem para que ele se retire das suas terras. E Jesus, respeitando a escolha deles, sobe de volta ao barco. Mas antes de partir, acontece algo ainda mais marcante. O homem liberto se aproxima e suplica para ir junto com Jesus. Ele não quer ficar. Ele quer seguir aquele que o salvou. Mas Jesus lhe dá uma missão ainda maior. Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E aquele homem, que antes era visto como um monstro, agora se torna um mensageiro da graça. Ele percorre toda a região de Decápolis, anunciando as grandes obras de Jesus, e todos se maravilhavam. Essa história revela muito mais do que uma libertação espetacular. Ela mostra a realidade invisível das batalhas espirituais.
o poder absoluto de Jesus sobre o reino das trevas e a resistência humana em aceitar a mudança que a presença de Deus traz. Mostra também que mesmo o mais perdido entre nós pode ser transformado em testemunha viva da graça divina. Não importa quão profundo seja o abismo em que alguém se encontra, a luz de Cristo é sempre mais forte. Se você sentiu o peso e a esperança dessa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos juntos mergulhar em mais histórias que mostram que a luz sempre vence as trevas. Até o próximo vídeo.